Nós vamos voltar aqui, continuar nosso estudo do Sermão do Monte. Vamos fazer uma leitura bíblica em Mateus capítulo 6, versos de 7 a 15. Mateus capítulo 6, versos de 7 até o 15. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vou pedir para o Bede fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, que podemos estar juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para nos alimentarmos dela, para estarmos, ó Deus, nos preparando cada dia para o nosso viver diário, ó Pai, onde estivermos, que essa palavra seja a nossa bússola, a nossa direção. Fale conosco, fixe conosco. Prepare o nosso coração, ó Deus, para que possamos aprender lições edificantes e de grande valia para as nossas vidas nesta noite, nesta oração que estamos estudando. Nos abençoe, nos fortaleça a fé. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem do Sermão do Monte é o estudo que nós estamos fazendo de um livro com esse título, A Mensagem do Sermão do Monte, e é o escritor John Stott. Eu gosto muito do Sermão do Monte em si, né, como uma passagem que ela tem um conteúdo muito grande. E muito desse livro especificamente, poderíamos dizer que é um dos livros assim que me acompanham, né, durante toda a vida. E nós estamos estudando o livro completo, parte por parte. Eu não sei se esse livro ainda existe para se vender, mas é um livro muito bom. Nós falamos sobre o caráter do cristão, as bem-aventuranças, então o início do Sermão do Monte. Depois vem a influência do cristão, que são as metáforas sal da terra e luz do mundo. E nós estamos nesse terceiro tópico, a justiça do cristão. Aliás, nós terminamos esse tópico, né? A justiça do cristão. Aquelas passagens que falavam sobre Jesus, que ele veio para cumprir a lei, não veio para terminar com a lei, né? E agora sim, nós estamos na piedade do cristão. Começamos na semana passada com o ensino de Jesus a respeito de três coisas: a esmola, a oração e o jejum. Jesus mostrando aqui que os fariseus tinham uma forma de usar a devoção religiosa, vamos dizer assim, para aparecer.
Então nós estamos nessa primeira parte. Olha, em sua devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo de hipocrisia dos fariseus, e agora vamos dar essa segunda parte, nem com o formalismo mecânico dos pagãos. Então a hipocrisia dos fariseus estava em eles darem tanto a esmola, como fazer a oração, como o jejum, de uma forma espetacular, né, para aparecer. Quando eles davam ofertas, saíam pelas praças, tocando trombeta, mostrando ali como eles eram religiosos, né? Mesma questão da oração, né? Quando eles oravam com as suas vozes altíssimas e em público, também para mostrar que eles eram religiosos, e o jejum também. E agora nós vamos ver aqui, essa segunda parte, podemos dizer assim, que na devoção nós devemos não ser como os fariseus no seu formalismo, ou como os pagãos, né, nas suas repetições, nas suas superstições, mas uma religião que é real, ou uma, digamos assim, uma oração não mecânica, mas refletida, que é o que está aqui. Então são duas partes aqui, né? Não usei das vãs repetições, também aqui da ideia de falta de significado e uma oração apenas mecânica. Então vamos ver. Já no comecinho aqui, nós estamos no Mateus 6, o verso 7, diz: orando não useis de vãs repetições. Repare que a questão aqui não é nem tanto a repetição, mas a questão do vãs repetições. Ou seja, nós podemos repetir orações. Nós sabemos que o próprio Jesus repetiu a sua oração. Por exemplo, lá em Mateus 26, 44, fala que Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então o problema não está em nós repetirmos uma determinada oração, né? Nós temos algumas coisas que nós clamamos e até precisamos repetir. A própria Bíblia fala que nós devemos estar sendo perseverantes na oração. O problema está aí nesse vãs repetições. Palavras sem pensar, amontoado de palavras vazias, e isso a gente sabe muito bem que não é uma espiritualidade sadia, vamos dizer assim. A gente simplesmente ficar repetindo palavras, né? Várias vezes, sem ao menos pensar no que está falando. E aqui, ele colocou aqui: não useis de vãs repetições. Eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ou seja, que por essa repetição é algo que vai fazer com que as pessoas, de repetir tanto, Deus vai ouvi-las. Não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. E aí Jesus disse: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peçais. Deus conhece todas as coisas, e a oração, ela não é para a gente incitar Deus a cumprir alguma coisa, ou apressar a Deus, ou informar a Deus. A nossa oração é uma comunicação na qual nós, assim, nos despertamos, né? Nós estamos demonstrando fé, estamos demonstrando que estamos nos aproximando de Deus, estamos demonstrando nosso cuidado, né, em relação a Deus. Aqui tem uma frase de Lutero que expressa muito bem aqui a oração, como que é a oração do cristão. Então os crentes não oram com a intenção de informar a Deus, de incitá-lo, de apressá-lo. Pelo contrário, oram para assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem
sua fé na meditação das promessas de Deus. E aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dEle. Então nós oramos, é um exercício de fé, de comunhão. A gente sempre lembra, né? Quando a gente fica distante de uma pessoa, não conversa com aquela pessoa há muito tempo, por mais que ela seja nosso amigo, parece que nós vamos perdendo certa intimidade. E o contrário também é muito natural, né? Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você vai criando uma relação, uma intimidade. Às vezes a gente está na igreja perto de uma pessoa e a gente só faz assim, né? Você não tem intimidade com aquela pessoa, você não sabe o que ela passa, você não sabe quem ela é direito, mas à medida que você tem essa conversa, você vai se aproximando. E essa ideia de oração é exatamente essa, de quando a gente mais ora a Deus, a gente vai criando aquela intimidade, aquele tempinho que você já sabe que vai gastar com Deus diariamente. E assim, como disse aqui, né, nós vamos nos fortalecendo, confiando mais nessa pessoa. Quando você está distante de alguém, você não sabe se aquela pessoa está contra você, está com você, mas se você está conversando com ela, abraçando ela, falando com ela, você tem esse relacionamento, de certeza. E assim, como diz aqui também, aliviar as ansiedades. Nós falamos ontem na nossa reunião do lar, que a oração, ela exatamente é essa, né? Não andeis ansiosos, mas coloque tudo diante de Deus, nas orações, fale com Deus. E o que isso vai servir? A paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então isso é oração. Não é a gente ficar repetindo, né? A própria oração que vai aparecer agora aqui, né? Pai Nosso. O que adianta eu ficar? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Pai Nosso que está... Se eu ficar repetindo 100 vezes, vai mudar alguma coisa? Agora, eu posso até repetir 2, 3, 4, seja quantas vezes for, mas num momento de comunhão com Deus, falando, repetindo, fazendo a minha própria oração dentro disso, não ficando só naquela oração. E não useis de vãs repetições, né? Não useis de vãs repetições, mas que nós possamos assim aprender a orar. E é aí que nós chegamos na chamada oração do Pai Nosso. Depois de falar isso, Jesus fala, olha, é assim que ora. Vocês devem orar assim. Lá em Lucas 11:2 fala, portanto, vós orareis assim. Aqui fala isso, né? Portanto, vós orareis assim. E a gente percebe que exatamente ela é uma oração modelo, ou seja, a partir de um modelo você pode criar a sua própria oração, mas ela é uma oração também modelo, no sentido de que ela deve ser repetida por nós. Nós podemos e devemos orar essa oração. Lá em Lucas diz, quando orardes, dizei. Aqui que fala, portanto, orareis assim. Em Lucas diz, quando orardes, dizei. E essa é uma oração modelo, uma oração muito conhecida. E nós vamos aqui, não demoradamente, porque essa é uma oração que a gente poderia ficar uma semana em cada partezinha dessa aqui, né? Como às vezes a gente faz um estudo com sequência. Mas, rapidamente aqui, vamos falar o que está no livro. E como eu disse, são palavras muito sábias, que por mais que a gente fala, sei tudo, né, sobre esta oração, tem ainda o que aprender. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Aqui é o início da oração, indica um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Nos céus indicam autoridade e poder. Pai Nosso, proximidade. Que está no céu, poder, né? Quem que está no céu? Somente o Deus poderoso, que tem autoridade, que tem poder. Então, essa é a introdução à oração.
Agora aparecem três pedidos que expressam nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, ao seu governo e à sua vontade. Então, a primeira parte da oração está relacionada à nossa oração em exaltação, em glorificação do nome de Deus. Aqui nós percebemos aqui esta parte, né? Então, começando aqui, a primeira parte: santificado seja o teu nome, ou seja, que o Senhor, que é o Pai nosso que estás no céu, seja tratado como santo. Então, quando nós oramos, nós expressamos o nosso desejo pela honra, que seja dada a honra a Deus. Santificado seja o seu nome, ou seja, que seja tratado o Senhor como honra, com a santidade que o Senhor tem, que o Senhor seja assim adorado, seja reconhecido. Venha o teu reino. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que venha o governo de Deus, não o reino do eu, mas o reino de Deus. Sobre quem? Sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de mais pessoas que sejam evangelizadas. Que essas pessoas se submetam a Jesus e assim também glorifiquem a Jesus. Então não é só um pedido para que Jesus volte, né? Venha o teu reino. Claro que juntamente nós pedimos para que esse Jesus volte, para que Jesus venha o teu reino. Mas é um pedido para que Deus, esse Deus que nós acabamos de dizer, santificado seja o teu nome, seja santificado na nossa vida, através do reino dele vindo sobre nós, do governo dele vindo sobre nós. Seja feita a tua vontade. E aqui nós temos, né, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. A vontade nos céus, a ideia da perfeição de Deus. Que aqui na terra, a vontade de Deus seja buscada, como será buscada nos céus. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus que é boa, que é agradável e perfeita. Quando nós oramos, né? Seja feita a tua vontade. Não a minha pode me agradar, mas talvez não seja melhor. Então seja feita a tua vontade. A segunda metade da oração vem agora para a questão pessoal, né? Passa de teu para o nosso, pessoal, do eu. Quando passamos das coisas divinas para as nossas próprias. E como modelo de oração, irmãos, eu acredito que a gente sempre deve começar uma oração como o Pai Nosso, glorificando a Deus. Começa a oração com os pedidos já, né? Não que seja proibido, alguma coisa assim, mas eu creio que quando a gente chega diante de Deus, a primeira coisa que a gente deve falar é Senhor Santo, né? Agradecer a Deus e depois colocar sim os nossos pedidos diante de Deus, porque exatamente isso faz parte da nossa comunhão com o Senhor. Um pai se alegra em dar coisas para os seus filhos. Então nós não podemos ser um filho tímido que não tem coragem de pedir alguma coisa para o pai, mas que a gente comece buscando a vontade do Senhor, glorificando o Senhor, e aí, como diz, na segunda metade, nós passamos para essas nossas próprias coisas, e a primeira é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão é símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida, para o natural. E quando a gente pede o pão nosso, é curioso que fala de cada dia, não precisamos preocupar com o dia de amanhã,
nem ajuntar os tesouros para amanhã. O que nós precisamos é do nosso sustento hoje e do sustento básico. Alimento, roupas, o abrigo, o descanso, a saúde, o pão nosso de cada dia Ele dará, mas dá-nos também hoje. E isso é algo que faz parte de nós, né? Até a ideia de pedir é a ideia de que eu dependo do Senhor. Alguém pode falar assim, eu não preciso pedir isso não, porque eu tenho dinheiro guardado lá no banco e já tenho pão aqui para 300 anos, né? Ou antes fosse, né? Mas mesmo a gente tendo recurso para um tempo, nós colocamos esse pedido diante de Deus, sabendo que Ele é quem cuida, quem governa. Então é um pedido pela saúde, pelo alimento, pela casa, pelo governo, né? Pelo país, por tudo. Segunda parte aqui é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O pão é importante, né? Mas a saúde espiritual ela é muito mais importante. E o perdão é aquilo que dá estabilidade para a nossa vida. Então, estar diante da misericórdia, do perdão de Deus, estar em paz, com a alma curada, com a consciência tranquila, né? De que mesmo pecadores nós confessamos nossos pecados e somos perdoados, é o que esta parte da oração diz. Curioso aqui que tem um acréscimo, né? Como nós temos perdoados aos nossos devedores. E os irmãos observaram, no final da oração, versos 14 e 15, diz, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Então nós temos aqui uma informação, que o Pai nos perdoará se nós perdoarmos. E por que isso? No comentário aqui diz o seguinte, Deus perdoa o arrependido. E uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Você repara, quando você está com raiva de alguém, uma das principais características é talvez a vingança, o ódio, não querer perdoar. Agora, o contrário também. Se você está bem, você tem facilidade de agir bem. Se você é bem tratado, você tem facilidade de bem tratar essa pessoa. Então, se nós pedimos a Deus que Ele nos perdoe, que nós estejamos bem com Deus, vamos dizer assim, esse pedido, para que seja sincero, nós devemos também estar buscando estar bem com outras pessoas. Porque como você vai pedir para Deus te perdoar, se você não perdoa, se você, de certa forma, quer o mal, né, para alguém. E é curioso, isso eu estava até pensando um pouco disso hoje, porque uma pessoa que sofre, ela, ao invés de ter um coração bom e amar e ajudar as pessoas, muitas vezes a reação dela é querer fazer outros sofrerem. E nem sempre a pessoa que fez ela sofrer, a pessoa que fez ela sofrer é claro, né? É a vingança, é querer o mal do outro que quer isso mal para você. Mas às vezes uma pessoa que se torna maldosa para com várias pessoas, porque ela sofreu. É totalmente contrário ao texto aqui, né? Quando nós queremos que as pessoas nos façam bem, mas nós mesmos não conseguimos fazer esse bem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pecador cujo mal praticado no passado foi perdoado e anseia ser libertado de sua tirania no futuro. Se você acabou de pedir perdão, perdoe as minhas ofensas. E a sequente oração deve ser, e que eu não mais caia neste mal. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Está faltando um L ali, né? Livra-me do mal, livra-nos do mal.
Então nós percebemos, é um pedido que Deus não permita que nós sejamos derrotados. Livra-nos do mal. A palavra mal aqui, ela é a ideia de maligno mesmo, né? Do inimigo, daquele que será contra, aquele que será alguém que virá para nos perturbar, para nos tentar. E aí, curiosamente, a gente percebe algumas coisas aqui. Olha, os pedidos são magnificamente completos. Incluem, em princípio, todas as nossas necessidades. Materiais, pão nosso de cada dia. Espirituais, perdoe os nossos pecados. Moral, livra-nos do mal. Então, são pedidos que remetem à nossa cura, né, como pessoa. Primeiro nós adoramos a Deus e agora nós pedimos pela nossa cura de forma geral aqui, né? Nós fazemos esse pedido. E eu gosto muito também dessa explicação aqui, que embora não esteja claro isso nessa palavra, alguns comentaristas, como o John Stott, percebem aqui nesse texto uma alusão à Trindade. Então, aqui ele diz uma vez que através da criação do Pai e da sua providência recebemos o nosso pão de cada dia. E é através da morte expiatória do Filho que recebemos o perdão. E é através do poder do Espírito Santo em nós que somos livrados do maligno. Então, Pai, providência, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Recebemos perdão em Jesus, que nos perdoou de todo pecado. Não nos deixes cair em tentação. Através do poder do Espírito Santo que habita em nós, seremos fortalecidos contra as tentações. E aí nós já concluímos, lembrando que nós falamos no início aqui, a oração verdadeira, não como uma repetição de palavras sem significados, vãs repetições, mas a oração verdadeira é uma oração em comunhão com o Pai Celeste. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Olha a diferença da primeira com a segunda oração. A primeira oração é uma reza de repetições de palavras vazias, e a segunda é Pai Nosso. Começa com a intimidade, falando: oh meu Deus querido, meu Paizinho, o meu Deus. E podemos assim aprender muito a respeito da oração. E a gente viu, né, desde a sequência aqui, né, que esse tópico todo ele fala sobre a questão da nossa fé, a piedade. A piedade, ela é um tratamento também. Nós estávamos falando no anterior sobre a questão da justiça em aspectos práticos, como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não vos vingueis. E aqui a sequência faz parte, né, do mesmo princípio, só que agora a questão da devoção. Então, em primeiro falou sobre a questão da nossa ação e agora da devoção. E com certeza a devoção religiosa ou a nossa vida espiritual, ela pode em muitos aspectos se perder, tanto por esse aspecto aí do fariseu, né, de fazer-se para parecer. Falava lá o texto que eles gostavam de orar. Não é que eles gostavam de estar em comunhão com Deus, eles gostavam da oportunidade que a oração dava a eles de aparecer. Então, quantas igrejas fogem da verdadeira devoção religiosa para uma religião, vamos dizer assim, hipócrita dos próprios fariseus. E aqui a questão, né, da oração também é um outro aspecto muito importante. A oração, ela não pode ser de palavras apenas, ela não pode ser oração de uma entonação de voz, ou muito menos de palavras sem sentido. A oração precisa ser algo realmente espiritual na presença de Deus.